good day, que é para não dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, já percebeu que hoje é um desejo imediato especial, que é feito ao ar livre, e imagine só, decidimos fazer o programa de hoje ao ar livre precisamente no dia em que começou a cair a chuva. E portanto estamos aqui acachapados por baixo deste guarda-sol, que devia ser mais um guarda-chuva. O tema de hoje é o ciúme. E antes de eu perguntar a estas duas senhoras porque é que escolheram o ciúme, deixe-me só recordar que nós temos um mail dedicado à cor do dinheiro. À cor do dinheiro, ao desejo imediato. O canal é a cor do dinheiro. desejoimediato@gmail.com. Antes de começarmos o programa de hoje, quero recordar também que o canal passou a ter uma parceria com a Prozis. Aqui está. Ok? E, without further ado, vamos então falar com a Maria do Céu Santo e a Doutora Nunes, que hoje a edição de hoje é uma edição conjunta, para tentar perceber porque é que escolheram o tema do ciúme. Maria do Céu. Escolhemos o tema do ciúme porque nesta fase que temos estado confinados, algumas alterações houve. Porque quem, a Santo Agostinho, no século XV, dizia que o ciúme é uma prova de amor. Será que é assim? Será que o ciúme não é precisamente ao contrário? É isso que nós vamos tentar aqui ver, o que é que se passa e como é que se pode dar qualidade de vida a alguém que é muito ciumento. Porque ter ciúme é um sofrimento horrível. Já lá vamos. Ouviu bem? Santo Agostinho, século XV, veja só a profundidade de pensamento. Alexandra, a mesma pergunta para ti, porquê o ciúme? O ciúme, porque de alguma forma, como a Maria do Céu dizia, acarreta muito sofrimento para quem sofre dele e para quem de facto é alvo dele. E portanto achamos este assunto pertinente também nesta fase. Bom, por onde querem começar então? Pelo princípio. Então vamos lá para o princípio. Porque é que se tem ciúme? Sim, porque é que tem ciúme e já... começar, Porque, Maria, no fim de contas, o que nós estamos aqui a fazer não é eliminar ciúme, nós estamos a ensinar as pessoas como lidar com o ciúme. Porque o ciúme é uma coisa imanente, é uma coisa que faz parte da natureza humana, portanto nós nunca nos vamos livrar do ciúme. Podemos ser mais ciumentos ou menos ciumentos. Aqui a questão é, como é que eu lido com o ciúme? Eu acho que o objetivo destes nossos sábados é tentar que as pessoas sejam mais felizes. É mudar as cabeças. Precisamente. Ou dar-lhe só um jeitinho, às vezes é só ali um acabamentozito e a felicidade e o sorriso volta e o coração volta a bater como devia, com uma frequência cardíaca normal. Cuidado, quando está apaixonada, a frequência cardíaca aumenta e é saudável. Não convém é que tenha extracístoles. E o ciúme pode levar a isso, pode levar a alterações de facto da frequência cardíaca, sudorese, não é? Transpiram, taquicardia, a sensação de pânico, isto. E é isso que vamos falar para tentar evitar. Começando do princípio, começa logo no casting. Por isso, quando eu seleciono um parceiro, eu vejo logo se aquele homem tem tendência ou não a ser mais ou menos infiel. Por isso começa por aí. Mas o problema aqui é o ciúme patológico. E é esse que nos preocupa mais. Porque um bocadinho de ciúme, como em tudo, pode ter uma metade positiva. Ou seja, eu não entrar... Pimenta, não é? Precisamente, eu não entrar na rotina, estar mais preocupada com a minha imagem, estar mais preocupada em também agradar ao outro. O problema é quando se torna patológico. Em geral, o ciúme é um sofrimento horrível porque eu estou sempre ameaçada com medo de perder a pessoa por quem estou apaixonada ou a pessoa com quem eu vivo. Por isso, essa fase de sofrimento é que me altera a minha qualidade de vida. Mas aquela pessoa que sofre, ao fim e ao cabo, que é o alvo do ciúme, é complicado, porque muitas vezes ela está quase dentro de uma grade, porque o parceiro ou a parceira controlam os amigos, não gostam daqueles velhos amigos e então fazem sempre uma cena, controlam muitas vezes a profissão, não querem que vá fazer este ou aquele trabalho. Eu tenho algumas pacientes que me dizem, não, eu vou concorrer ao outro lado porque senão o meu casamento acaba, o meu marido está sempre a implicar com este ou com aquele colega, porque não são só as mulheres que são ciumentas. Vamos aqui para a psicologia clínica. Alexandra, imagina esta situação que a Maria do Céu referiu, que é alguém que diz que vai mudar de trabalho, porque aquele ambiente que tem acaba sempre por condicionar a sua vida, porque o marido ou o companheiro, ou lá quem quer que seja, lhe vai infernizar a vida. Isto é absolutamente patológico. Sim, de alguma forma há haver um condicionamento de comportamento da pessoa na vida dela para minimizar uma estragos. Uma pergunta que te queria fazer já.
quem faz isto neste caso não vai fazer também depois no outro caso? Ou seja, imagina que a senhora diz assim, bom, eu vou procurar outro emprego e encontra outro emprego, mas não se vai repetir a cena no outro emprego? Sim, claro. É patológico. Sim, e isso vai se perpetuar no tempo e em diferentes situações e em diferentes processos, isso sem dúvida. Daí é importante, de alguma forma, poder dar contenção e segurança ao outro e perceber que, de facto, aquilo é um quadro patológico e que requer, efetivamente, uma ida a um profissional de saúde para, efetivamente, minimizar isso. Mas o grande problema, por vezes, é que a pessoa não quer. Acha sim, que não quer. Sim, mesmo numa primeira... complementando aqui aquilo que a Maria do Céu dizia, no início... aquilo que nós quer dizer, o que algumas pessoas podem achar que é bonito só ouvir, és a metade da minha laranja, és a minha vida, és tudo aquilo que eu preciso para mim. Isto não quer dizer que não seja bom e que seja tudo visto num plano patológico, mas isto por vezes pode dar algum indício de que há ali uma codependência muito grande. Agora imaginem vocês que nós estamos perante pessoas que nos estão a ver que dizem assim, pá, caramba, eu estou-me a rever naquela situação. O que é que a gente pode dizer a estas pessoas para não só passarem a ter uma vida mais saudável, mas sobretudo para tentarem convencer a outra pessoa que é a grande fonte de problema, de que tem um problema e que isto tem que ser tratado? A principal coisa, eu acho que muitas vezes o ciúme também é uma falta de autoestima. Se eu não confiar em mim, não posso confiar em ninguém. Por isso, eu tenho de arranjar alguma segurança em mim própria. E às vezes é ao longo da vida que as pessoas ganham alguma insegurança e aí é preciso pedir apoio ao psicólogo, aos precisos, ao psiquiatra ou assim, para ajudar a ter de facto a confiança e para depois ter. Estamos a falar em situações que não têm fundamento, nós sabemos que algumas até têm, não é? E agora, nesta altura, vemos que muitas mulheres vão mais ao telemóvel e ao próprio computador, ver o Facebook e tudo, para ver se descobrem alguma coisa, e os homens igual. Porque nesta fase, como eu comecei de confinamento, já não é preciso tanto ir ao bolso, ver se lá tem algum papelinho, ou se passou, foi a algum restaurante e tem lá a conta ainda, a fatura, as pessoas acabam por ver as vias verdes, passou sempre à mesma hora, no mesmo dia para aquele sítio, quando estão obcecadas andam sempre a ver se descobrem alguma coisa. Vão aos extratos bancários. Precisa aos extratos bancários, por isso, e a pesquisar os telemóveis. O que é que elas vão fazer? Vão fazer com que a pessoa que é alvo do ciúme perca a sua própria liberdade. A pessoa está fechada, há quase, como ainda há bocado referi, numa grade. Não pode ser, ninguém vive feliz assim. E a outra pessoa, como está sempre ameaçada e com medo do perder, aquilo gera um conflito entre os dois. O objetivo aqui é conversar, é de facto dizer, e não é só palavras, é ações que gosta da outra, não levar a situações de insegurança. O que muitas vezes acontece é que as pessoas têm tendência a perseguir e ver onde é que vai a hora de almoço, com quem é que almoça. E então, eu sei de uma situação que a mulher foi ver o que é que se passava e descobriu o marido que não estava a fazer nada, estava sentadinho no carro a conversar com uma colega com quem tinha tido uma relação normal, profissional, e ia deixar, e a mulher a seguir entra e fez um drama. E baseado nisso, eu não pude deixar de trazer uma coisa que eu acho Você vai ouvir, a Maria do Céu vai ler um documento, que é um documento oficial, de salvo da Câmara Municipal de Lisboa, dos anos 50. 1953. Sim. Portaria de 1953 da Câmara Municipal de Lisboa, que determinava as multas a aplicar pela Polícia de Costumes. Eu acho que aqui, se calhar, o nosso amigo Camilo é melhor que eu. Quer ler? Vamos lá ver se eu consigo ler. Verificando-se o aumento de atos atentatórios à moral e aos bons costumes, que dia a dia se vem verificando nos logradouros públicos e jardins, e em especial nas zonas florestais de Montes Claros, ali em Monsanto, Parque Silva Porto, Mata da Trafaria, Jardim Botânico, Tapada da Ajuda e outros, determina-se à Polícia e Guardas Florestais uma permanente vigilância sobre as pessoas que procurem frondosas vegetações para a prática de atos que atentem contra a moral e os costumes e os bons costumes. Assim, em aditamento àquela postura número 69.035, estabelece-se e determina-se que o artigo 48 tenha o cumprimento seguinte. Agora repare, mão na mão, 2 escudos e 50 centavos. Mão naquilo, 15 escudos. Aquilo na mão, 30 escudos. Desculpem.
aquilo naquilo, 50 segundos. Aquilo atrás daquilo, 6 segundos. E agora parágrafo único, repara bem nisto. Com a língua naquilo, 150 segundos de multa, preso e fotografado. Maria do céu, porquê é que trouxemos esta passagem? Eu acho que devia pôr assim, porque isto é o documento oficial, não sei se consegue focar, não? A gente depois vai publicar uma foto aqui. Eu acho que isto revela o que mudou de facto ao longo do tempo, quer dizer, se agora a Câmara Municipal de Lisboa publicasse isto nesta altura, isto só tem 67 anos, É verdade. não é? Era uma revolta. Agora parece que não é verdade, mas é de facto o documento oficial. Aqui o que eu queria dizer é que às vezes nem tudo o que parece é. E que eu sei, ainda há bocado estávamos aqui até as duas a conversar, isto foi real, não era para contar, mas não tem mal, foi passado comigo. Eu aqui há uns anos entro num restaurante, estava a fazer até um trabalho para publicar com um colega e depois fomos almoçar. E quando entro, vejo no restaurante o marido de uma amiga minha, também com uma colega. Eu olhei, ia para o cumprimentar e vejo de repente que ele baixa os olhos e penso, olha, está a fingir que não me vê, olha, vou fazer o mesmo. E pronto, e nós já ia a caminho para o cumprimentar, mas voltei para a minha cadeirinha, sentei-me e não disse nada. Passado um mês ou assim, eu encontro a dita amiga, mas não caladinha, não é? Não tenho nada de meter, nem de fomentar discórdias entre o casal. E ela disse-me assim, gostava de perguntar uma coisa, que há um tempo o António viu-te num restaurante, e olha, e achou que tu não o querias cumprimentar, e então, olha, não te cumprimento. Olha, então eu achei que ele não me tinha, eu não tinha nada, estava a fazer um trabalho normal, também me pareceu que ele estava a trabalhar. Mas ele olhou para o prato e eu pensei, não me quer cumprimentar, vê lá bem o mal-entendido. Se nós não temos falado, tínhamos os dois ficado a pensar mal um do outro quando não tinha problema nenhum e estávamos os dois normalmente a trabalhar. E na sequência disto, Camilo, o que acontece é que na realidade as pessoas acabam por desenvolver depois omissões onde não há mal. Sim. Mas não se quer partilhar porque vai ser uma confusão, então as pessoas acabam por Ou não... seja, o que tu estás a dizer é assim, imagina uma situação, epá, eu até fui tomar um café com uma colega minha, epá, até gostava de chegar a casa e contar isso à minha consorte, Sim. mas a pessoa dizia, pá, é melhor estar calado, porque ela vai começar logo a fazer um filme, é isto que está a referir. Exatamente, sim. Isto é negativo. Claro, e isso acontece muitas vezes. E aquilo que muitas vezes acontece mesmo em processos terapêuticos é a partilha dessas situações e que, páginas tantas, aquilo que nós acabamos por perceber é que existe uma omissão sem que haja mal, não é? Mas porque na realidade A pessoa já se autocondiciona. Já se condiciona e, portanto, a pessoa ciumenta, páginas tantas, acaba por criar uma situação de desconfiança em algo que nem era válido para isso, Sim, ou que não era necessário. Deixa-me pegar naquelas questões patológicas que eu conheço casos verdadeiramente aterradores. E não é só de homens para mulheres, é de mulheres para homens. Em que a pessoa não pode ver nada, sonha com tudo e mais alguma coisa, faz filmes dignos de melhor guião do Steven Spielberg, confesso, e depois só são infelizes. Claro. Bom, o que é que a gente pode dizer a estas pessoas para as sossegar? Porque no fim de contas a primeira coisa a fazer é sossegar a pessoa. O que é que a gente pode dizer? Sim, e aí estás a dizer em termos de sossegar a pessoa que é alvo de... A pessoa que tem a tentação de fazer logo uma cena de ciúmes, que é aquela que causa o problema, não é a outra. A outra é alvo do problema, digamos assim. Sim, nós aqui temos que perceber se existe de facto aqui um quadro de stress pós-traumático, ou seja, se a pessoa já tem situações no passado dela, ou mesmo com aquela pessoa, porque pode ter ocorrido uma infidelidade naquela relação, e que de alguma forma está a condicionar e que faz com que a pessoa desconfie verdadeiramente daquela pessoa propriamente dita porque aconteceu alguma coisa no passado. Não é? Ou então porque é um padrão de comportamento errático de infidelidades da outra pessoa. Pronto, ou porque efetivamente já passou isso no passado e sofre-se na realidade porque se percebe que está a fazer uma transferência de processos passados para uma pessoa que não tem nada a ver com o processo dela, não é? E a pessoa é óbvio que sofre e que aí é importante que de facto
possa consultar, porque a tomada de consciência é a primeira medida ou a primeira clara evidência para a pessoa poder efetivamente recorrer a um processo psicoterapêutico ou a um processo de ajuda, mesmo que seja a nível farmacológico, não é? Porque de alguma forma percebe que está a condicionar a sua vida e a vida do outro, não é? Portanto, porque no fundo a pessoa que acaba por ser ciumenta sofre com isso, não é? Sim. Agora imagine uma situação em que a pessoa até fala com o companheiro ou companheira e diz assim, olha, querido, isto está a chegar a uma situação insustentável, tu não queres procurar ajuda. E a primeira reação do outro lado normalmente costuma ser, pá, tu estás maluca ou estás maluco, achas que eu estou doido? Eu não estou a fabricar coisas. Ou seja, a pessoa está completamente aliada do problema. Como é que se convence uma pessoa destas a procurar ajuda? Porque ela vai mesmo começar a procurar ajuda, senão vai estragar aquela relação, não é? Sim. A regra geral, a experiência que eu tenho é que por vezes as pessoas acabam por procurar numa primeira instância com pouco tempo de processo psicoterapêutico e abandona, porque no fundo a pessoa não está a ir por ela própria, por uma clara evidência. Não está que convencida que precisa daquilo. Precisa daquilo. E portanto a pessoa até pode recorrer, porque na realidade é quase o ultimato do vais ou então isto termina, e há uma tentativa e vai-se, mas por vezes, não digo sempre, mas por vezes há um abandono, porque na realidade a pessoa sente que isso não é necessário. Quando de facto a pessoa percebe isto e entra nesse processo, consegue-se realmente ultrapassar e conseguir perceber se na realidade tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com processos passados e consegue-se ultrapassar essa situação. Maria do Céu, que conselhos é que a gente pode dar a quem esteja numa situação desta, que recuse, por exemplo, ajuda? Eu acho que, por exemplo, nós vimos muitas pacientes mesmo fora que não têm ido ainda ao psicólogo nem ao psiquiatra, mas que acabam por falar na ginecologia ou na clínica geral destas situações. E então, por exemplo, quando há uma pessoa que é um foco-alvo, aquela colega ou aquele colega, muitas vezes a pessoa deixa de ter vida própria e passa a viver a vida de outra pessoa. Vai fazer pesquisa, onde é que o outro andou, e projeta-se na outra, compara-se e tem um sofrimento grande porque deixou de ter a sua vida própria. Aí eu acho que o papel dos médicos, até das outras áreas, é orientar a pessoa para uma consulta e pedir apoio nessa área e tentar de facto desmistificar e ver que está a fantasiar. E depois, quando uma pessoa pensa ou fantasia para um lado, parece que corre tudo para ali direitinho. E as coisas às vezes desmontadas, vê-se que não têm lógica nenhuma e que são ridículas. Eu tenho pacientes que dizem, eu sinto-me ridícula, eu acho anedótico, e depois projetam de facto para determinada pessoa e começam a ver, mas o que é que ela tem? Porque é que ela e não coisa? Pronto, isso eu acho que é um aspecto importante. O outro, que ainda há bocado aqui a Alexandra referiu, é em relação à omissão de factos, que é uma coisa frequente, a pessoa não diz, é uma mentira piedosa para a outra não sofrer, mas o que é que acontece? Quando ela descobre, não me contaste. E então, como não me contaste, é pior. Por isso, aí às vezes há aqui o que é melhor, contar ou não contar, é dizer, foste almoçar com ela. Não, é a pessoa tentar dizer, de facto, fui almoçar hoje e contar a verdade, porque o peso depois é muito menor. Agora, há situações, de facto, traumáticas de relações anteriores ou da própria relação, há, de facto, pessoas que têm perfil de infidelidade e que se alimentam da adrenalina da infidelidade e que mantêm algumas relações e alguns casamentos à conta disso, não é? E algumas mulheres têm alguma razão, mas não podem estragar a vida delas, deixar de viver, estragar a autoestima, focadas só na vida do parceiro e da outra pessoa, que muitas vezes é aquela pessoa específica. Sim, eu não gostava de terminar o programa de hoje sem vos colocar uma questão que me parece talvez das mais importantes disto tudo, que é assim, imagine uma relação em que de facto uma das partes tem um ciúme patológico e aquilo é sistemático, é padrão de comportamento da pessoa e a pessoa inferniza a vida da outra pessoa, mas entretanto não reconhece que tem um problema e não quer ir ao médico, não quer ir ao psicólogo, seja o que for. O que é que nós podemos dizer a essas pessoas como linhas vermelhas, ou melhor, linhas amarelas a partir do qual os comportamentos deixam de ser saudáveis? Porque o que é que quero dizer com isto? Há bocado a Maria do Céu dizia assim, as pessoas começam a ir à procura da fatura do restaurante. Com quem é que foste almoçar hoje? Olha, aquilo era um jantar de trabalho, mas este valor que está aqui é 2 pessoas só. Coisas deste género. Eu já vi cenas destas. Ou então outra coisa. Mas espera aí, olha, quantas vezes é que passaste para Cascais aqui na Via Verde? Isto vem tudo, a nossa vida está toda impressa hoje em questões eletrónicas, em pormenores eletrónicos. Ora bem, podemos dizer às pessoas assim, a partir do momento em que você começa a fazer estas buscas ou a procurar estes sinais, você está com um problema.
Podemos dizer isto? Esta é uma linha amarela para as pessoas começarem a pensar, bom, se eu estou a fazer isto é melhor procurar ajuda? É assim, Camila, na minha perspectiva isso tem que ser lá muito mais atrás, porque desde o início da relação, com certeza que há linhas amarelas, que já não vermelhas, que foram ultrapassadas e, portanto, logo numa primeira instância, no início das relações, é importante pôr esses limites. Okay. Em que há uma linha que não pode ou não deve ser ultrapassada. Mas o mais cedo possível. O mais cedo possível. É que a pessoa sabe com quem fica a contar. Sim, em qualquer situação, seja na questão do telemóvel, da via verde, seja no descortinar do trabalho, do dia de trabalho, no descortinar do jantar com as amigas ou ir com ao os Facebook amigos. Ver fotografias dos amigos, Pronto, para ver se por acaso aparece lá a pessoa. Não é? Pronto. Ou o indício de quando a pessoa sai bonita de casa ou bonito de casa, haver aquele indício de vais assim, ou vais para mim não te aparaltas assim, não é? Exatamente, pronto. Isto quer homem, quer mulher. E vai haver aqui um limite e não o limite e o não deixar de o fazer, porque aquela questão que tu dizias da pessoa, num caso extremo, mudar de trabalho, por vezes no início da relação as pessoas começam-se a ofuscar um pouco e a deixar de ser elas próprias, porque se vê que ele não gosta que eu use, não sei o que eu deixo de usar, ou porque se ela não gosta que eu também use, eu também vou deixar de usar, e isso são as tais linhas que não devem ser ultrapassadas, precisamente porque essas linhas, ao começarem a ser ultrapassadas, podem ir para as linhas vermelhas e aí, de facto, porquê? Porque a pessoa ciumenta vai perceber que começa a ter um controle sobre o outro e isso vai escalando cada vez mais. Portanto, o importante é prevenir logo numa primeira instância determinados... E nunca deixar chegar ao limite, Sim. não é? Conversar com a pessoa e dizer assim, olha, precisas te sentir seguro, Sim, eu não consigo fazer isto. Vamos procurar ajuda, até dizer vamos, não é vai, não é? Sim. Porque é sempre essa preocupação. Claro, no tom da acusação, de facto, não vai haver a possibilidade de reverter essa situação. Já temos 25 minutos, doutora. Ui, meu Deus, então vamos ter que fechar isto brevemente. Bom, mensagem final. Maria do Céu. Eu acho que um bocadinho de ciúme não tem problema, se for só um bocadinho. Agora, quando chega a uma fase limite, eu tive, por exemplo, uma paciente que me dizia assim, veja lá, eu tinha só um almoço e depois tinha uma cerveja e uma garrafa de água, estava lá outra pessoa, depois foi a totalidade só num almoço. Por isso, as pessoas às vezes têm processos obsessivos, de facto, um bocadinho para o ridículo. Agora, uma coisa que eu aconselho, quando vai almoçar com alguém, quando ao jantar, não esteja sempre com a cabeça que parece um pratozinho daqueles ali a rodar, não, foque-se na outra pessoa, esteja muito atento, beba as palavras que o outro está a dizer, mostre que está interessado nela, porque de facto é extremamente desagradável e muitos homens e muitas mulheres dizem que vão a qualquer lado e como a dita ali é como não esteja, a cabeça parece que tem um prego ali a desandar. Ou ela vai aparecer. Pronto, está sempre a olhar para o lado, focado noutras coisas, parece que o que está a dizer que é secundário. Sim, e isso não dá segurança, que cria insegurança. Tem de que a segurança é a coisa mais importante no meio disto. Precisamente, seguro comigo, achar que o outro de facto valoriza aquilo que eu estou a dizer e não esteja sempre a criticar, não lhe ponha sempre limites, porque senão ele de facto acaba mesmo por, se calhar, depois dar-lhe alguma razão. A Maria do Céu costuma dizer às vezes aqui em privado, quanto mais liberdade nós damos na nossa relação, mais próximos ficamos. Mas cuidado, o lume ao pé da estopa, como dizia a minha avó. Tanto dá como se ensopa. É isso mesmo. Bom, olha, há uma mensagem final que eu gostava de passar, que tem a ver com aquilo que a Alexandra estava a dizer. Eu não combinei isto com ela, que é, para mim não te aparaltas assim. Eu tinha um amigo do Porto, cuja namorada se agradava muito bem. E ele um dia sentado a conversar comigo dizia assim, estás a ver, olha que eu não vou dizer o nome, ela está tão gira. Eu disse, então, ainda bem, não é? Ele, tens razão. Desde que nunca o amam, não é? Era como ele dizia. Pronto, fica aqui a mensagem final. Não se atarante, ok? Tranquilidade é a coisa mais importante, segurança é a coisa mais importante. Como disseram estas duas senhoras. Já sabe que nós temos um mail dedicado chamado desejoimediato@gmail.com. Um conselho, se você, apesar de todo este esforço, depois deste programa não conseguir melhorar, convença-se que é preciso ajuda. Já sabe que o desejo imediato foi criado para mudar cabeças. E muitas vezes nós temos mesmo que mudar cabeças, só que não conseguimos mudar sozinhos. E a ajuda profissional é crucial neste caso. Para o final, fica apenas a mensagem. Lembrar-lhe que o canal agora passou a ter uma parceria com a Prozis. Minhas senhoras, muito obrigado e até uma próxima ocasião em que estejam os dois.
dia feliz. Até para a semana.